Olá, alunos. Meu nome é Patrícia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre genética, mais especificamente sobre a primeira lei de Mendel. Vamos entender um pouco quem foi Gregor Mendel. Ele foi um monge que realizou experimentações com ervilhas cultivadas em seu jardim no mosteiro de Brunn, lá na Austrália. Essas ervilhas elas foram selecionadas devido ao fato de elas serem realmente mais fáceis de se reproduzir. O trabalho de Mendel foi apresentado em 1865, mas ele passou percebido porque no mundo científico, na mesma época, Darwin tinha já postulado a teoria da evolução. E nós já comentamos sobre essa teoria da evolução, falando então sobre a seleção natural. Mendel ele usou as variedades da ervilha Piscium sativum, é uma subespécie de ervilha de jardim, e esta planta ela tinha sido recomendada por alguns biólogos justamente pelo fato dela ser considerada self-fértil, ou seja, um reprodutor verdadeiro e uma planta que seria de fácil polinização. Sendo ela de fácil polinização, era mais fácil você multiplicar as variedades para assim fazer o estudo da genética. Na imagem, nós podemos ver como Mendel conseguiu fazer essa reprodução. Então ele pegou uma tesoura, tirou a parte masculina de uma planta, para que a própria parte masculina não a fecundasse, já que é uma planta hermafrodita, fecundou com o pólen de outra planta, fecundou a parte feminina com o pólen de outra planta, e essa mistura de flores, por exemplo, nós estamos vendo aí as flores lilás e branca, obtivemos então toda a F1, toda a primeira geração completamente lilás. E quando esse estudo permitiu a Mendel postular que então a planta lilás ela era dominante em relação à planta branca. Mesmo então a geração F1 sendo completamente heterozigoto, ainda assim ela manifestava a característica da planta lilás, ou seja, o gene lilás então passou a ser considerado como dominante. Então nós temos aí outra experiência, outra característica que Mendel usou, que foi o formato das sementes. As sementes elas tinham formato liso e formato rugoso. Mendel, quando ele faz o cruzamento de uma planta que tinha semente lisa e uma planta que tinha semente rugosa, percebeu então que toda a geração F1 produziu semente lisa. Então ele postulou novamente que a semente lisa ela tem um caráter dominante em relação à semente rugosa. E depois ele pegou indivíduos dessa primeira geração, que a gente chama de geração F1, e fez o cruzamento entre si, o que a gente chama de autopolinização ou autofecundação. E agora sim, com esses indivíduos da geração F1, que eram todos eles heterozigotos cruzados, Mendel obteve 3/4 de plantas com sementes lisas e somente 1/4 de plantas com as sementes rugosas. Então, com esse cruzamento, pode perceber que o caráter rugoso ele é então recessivo. Isso é manifestado em 1/4 dos indivíduos. Então ele conseguiu descobrir que plantas podem manifestar seu caráter dominante na forma do gene dominante ou do gene heterozigoto. E uma outra característica só é manifestada então quando a planta está em recessividade. Depois que ele estudou a cor das flores e a estrutura da semente, né, a característica da semente, nós vimos então outras 7 características que foram estudadas por Mendel. Sementes lisas e rugosas, sementes amarelas e verdes, flores lilás ou branca, característica da vagem madura, inflada ou murcha, a vagem também em relação à sua cor verde ou amarela, o tipo de terminais axiais das flores, né? Pode ser axial ou terminal, tipo de flor, e o caule pode ser longo ou pode ser curto. Dentre todas essas 7 características, Mendel conseguiu determinar quais deram ela dominante, e a sua característica dominante era manifestada pelo gene dominante e heterozigoto, e também conseguiu detectar qual era o gene recessivo. Aí nessa imagem nós vamos ver o modelo desse cruzamento das sementes lisas e rugosas, botando como letra para rugosa RR e LL para semente lisa. Então, quando você cruza 2 furos, 100% da sua geração ela é heterozigota, ou seja, LR no caso das letras utilizadas no exemplo. E quando você faz a autofecundação,
coloca essas mesmas geração FU para cruzar com elas, nós obtemos 75% lisas e heterozigotas e homozigotas, e 25% dessas sementes vão ser então rugosas, ou seja, recessivas. Resultado: cruzando-se pais puros e autofecundando a geração F1, observa-se então a aparência 3/4 lisa, 1/4 rugosa, sendo que em relação à pureza, puros são aqueles que mantêm a mesma letra. Nós temos 1/4 dessas lisas que são puras, os outros 2/4 são heterozigotas, por isso eu sou chamada de impura, e 1/4 das rugosas também são puras, que manifestam a mesma característica no gene. Por essa lei, então, é estabelecido que os fatores genéticos, que são alelos, eles ocorrem aos pares nos indivíduos, mas apenas um desses fatores é passado para a descendência por intermédio do gameta. Postulamos, então, a primeira lei de Mendel, que também pode ser chamada de princípio da segregação dos fatores, pode ser chamada de lei da pureza dos gametas, lei da disjunção ou lei fundamental da genética. E essa lei, ela diz que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator para cada gameta, portanto, ele é puro. Por ele ser puro, e por ele cada um para um gameta, é chamado então de monohibridismo, porque somente uma das características é manifestada. A importância desse trabalho de Mendel só foi reconhecida 30 anos depois da sua publicação, porque na época Darwin estava falando sobre a seleção natural. Quando vários cientistas eles realmente reconheceram o legado de Mendel como o pai verdadeiro da genética clássica, então começou a se dar o devido valor e a importância a tudo aquilo que Mendel fez. Em relação à meiose, quando a gente compara a primeira lei de Mendel com a meiose, nós percebemos que nós temos cromossomos heterozigotos e cromossomos homozigotos. Os cromossomos homozigotos, que são chamados de puro, eles manifestam o mesmo tipo de letra. Então, se eu tenho aí o B maiúsculo, vai ser Bzão, Bzão. No outro cromossomo, nós vemos então a manifestação do caráter heterozigoto ou impuro, onde temos uma mutação, portanto, temos um Bzão, Bzinho. O que seria o gene, propriamente dito, que nós falamos muito até agora, é a unidade hereditária. No gene, e mais especificamente no locus gênio, é onde está a característica que vai ser manifestada. Então, nós temos um locus gênico que manifesta a característica de cor de olhos, nós temos um locus gênico que manifesta a característica de altura, cor do cabelo, tipo de pele, a cor da pele. Então, o locus é o local definido ocupado pelo gene no cromossomo. E gene alelo é quando você tem um par de cromossomos que vai manifestar aquela característica. Por isso, são chamados de cromossomos homólogos. Quando nós fazemos uma relação entre a meiose e a primeira lei de Mendel, nós conseguimos visualizar através dessa imagem como cada um desses pares de fatores eles se agregam de forma independente. Então, vocês veem que nós temos uma célula com 2 cromossomos homólogos. Por conta da meiose, esses cromossomos são duplicados, são separados, e depois as cromátides elas sofrem uma separação já lá na segunda fase da meiose. E nós vemos então a formação, por exemplo, cada um dos espermatozoides formado a partir daquela célula vai levar um gene diferente. É importante nós definirmos conceitos. Esses conceitos vão ajudar a vocês entenderem o que o problema está perguntando e para vocês interpretarem melhor esses problemas. Por exemplo, homólogos. O que seriam cromossomos homólogos? São cromossomos que possuem gene para a mesma característica. Então, vem um cromossomo da mãe para cor de olho, um cromossomo homólogo do pai para cor de olho. Você vai manifestar aquela cor com a junção dos 2 cromossomos. Alelos são genes que ocupam o mesmo locus gênio em cromossomos homólogos. Então, os genes alelos estão ali naquela partezinha daquele cromossomo homólogo que juntou do seu pai e sua mãe, manifestando uma característica. Heterozigoto, híbrido, impuro, são indivíduos que apresentam alelos diferentes para um ou mais caracteres. Ou seja, ele não é nem azão-azão e nem azinho-azinho. Ele vai ser azão-azinho, vai ser heterozigoto, vai ser híbrido. E homólogo, ou homozigoto ou puro, seria um indivíduo que apresenta alelos iguais para uma ou mais características. Este sim vai ser somente azão-azão ou somente azinho-azinho.
E aí nós temos alguns outros conceitos fundamentais da genética para que vocês continuem entendendo melhor e tendo maior capacidade de interpretar os problemas que serão colocados. Gene, cromossomos, cromossomos homólogos, autossômicos, cromossomos sexuais, genótipo e fenótipo. Vamos verificar então o conceito de cada um deles para vocês entenderem melhor? Quando você está mexendo com a genética, nós temos uma escala de evolução. Desde as proteínas, que essas proteínas são um conjunto de aminoácidos, nós temos o DNA que veio de dentro dos cromossomos. Esses cromossomos estão no núcleo das células e essas células estão no nosso corpo. Então, a maioria das bilhões de células que compõem o ser humano contém 23 pares de cromossomos. E no DNA, ele inclui de 50 a 100 mil genes, com as instruções necessárias para, por exemplo, sintetizar a proteína. Então, essa é a sequência, é uma ordem hierárquica, como você tem o corpo humano até a síntese de uma proteína que o seu corpo fabrica. Então, o corpo tem as células, dentro do núcleo tem os cromossomos, no cromossomo tem o DNA seleciona os aminoácidos que vai sintetizar a proteína. Vamos falar sobre genes? Nós temos dois tipos de genética, a gente divide a genética em duas áreas, né? A genética clássica, que é a unidade fundamental física e funcional da hereditariedade, que leva então a informação de uma geração para outra, ou seja, o DNA, como ele é destrinchado, e a genética, a função do DNA, vamos dizer, e a genética molecular, que é esse DNA, a sua composição, que vai justamente conter uma informação gênica, responsável então por sintetizar uma proteína. E o cromossomo é a molécula de DNA, aquele espiral que nós já desenhamos algumas vezes em quadros. Ela apresenta então vários genes, é ela que vai apresentar qual vai ser as suas características físicas e genéticas que vão ser manifestadas. Por exemplo, o homem tem 46 cromossomos, já o cachorro tem 76. A drosófila, que é uma mosca, tem somente 8 cromossomos. O arroz já tem 24. Então, não pensem vocês que quanto mais cromossomos, mais evoluído ou complexo o ser vivo é. Nós temos aí o arroz com mais cromossomos então que uma mosca, o cachorro com mais cromossomos que nós, seres humanos. Que é um cromossomo homólogo, então? Um é enviado pela mãe, outro é enviado pelo pai. Eles vão apresentar o mesmo gene nos locos gênicos, e esses locos gênicos vão ser pareados para poder formar a célula 2N. Por que 2N? Um do pai e um da mãe, que vai manifestar a sua característica. Cromossomos sexuais. Bom, nós temos aí o que a gente chama de cariograma, né? Na imagem da micrografia, nós temos os 23 pares de cromossomos que o ser humano tem. 22 desses pares vão carregar toda a informação de características físicas que você vai apresentar, mas o último par de cromossomo vai definir o seu sexo. No caso desse exemplo, nós temos XY, o sexo definido é o sexo masculino. Se nós tivéssemos 2 cromossomos X, seria então do sexo feminino. Então é importante vocês entenderem que cada uma dessas bandas vão estar manifestando altura, propensão a ter problema cardíaco, né, a capacidade de sintetizar determinadas proteínas ou não, devido a um defeito nesse DNA. Então, isso é o que é cromossomo autossômico, os 22 pares de cromossomo. Cromossomo sexual, o último par que vai definir o sexo. Genótipo, o conjunto de genes de um indivíduo que o indivíduo possui. Todos os genes que você herdou do seu pai e da sua mãe é o seu genótipo. Nós não podemos ver o genótipo. O genótipo ele pode ser estudado através do cariograma que nós vimos. E normalmente ele é representado por letras maiúsculas e minúsculas, como nós vimos aí. Você tem a característica Bzão, Bzão para cor de olho, Azinho, Azinho para cor de pele, Dzão, Dzinho para altura. Então, isso aqui é o genótipo. Já o fenótipo, você pode ver, é a característica manifestada, então, por um indivíduo. E ela é determinada pelo genótipo. Só que não é só o genótipo que atua, porque o fenótipo ele vai ter uma interação do ambiente. Um exemplo, claro, tá aí, a pessoa é branca. Esse é o genótipo dela, ela tem genótipo para ser branco. Mas o sol, que é um fator ambiental, ele vai influenciar grandemente no fenótipo, naquilo que a gente vê nas pessoas. Então isso pode dar uma falsa impressão que a pessoa é morena se ela é branca e toma sol. Então quando a pessoa branca toma sol,
Algumas ficam vermelhas, mas outras ficam morenas. E você, por não ver o genótipo e somente está vendo o fenótipo, você pode olhar para aquela pessoa e falar, não, ela é morena. Sendo que ali é uma interação do gene dela com o ambiente, que é o Sol. Olha, outro exemplo de manifestação do fenótipo é quando nós temos algumas raças bovinas que junta o gene que ela tem, por exemplo, para poder dar uma maior quantidade de leite e com as características ambientais onde esse animal vive. Então a raça que nós estamos vendo aí é uma raça zebu, que ela tem características genótipas para dar muito leite, verifica-se até pelo tamanho do útero da vaca em questão, mas ela tem que ser resistente ao clima. Então o clima, juntamente com a genética, vai interferir no seu fator produtivo. Por quê? Se fosse uma vaca, por exemplo, holandesa, que vem, claro, da região da Holanda, ela não daria a mesma quantidade de leite aqui no Brasil, porque aqui é muito quente. Então esse fator ambiental iria influenciar diretamente no fator reprodutivo, na sua genética. Então, com isso eu gostaria de deixar claro para vocês a diferença entre fenótipo e genótipo. Alelo dominante é aquele que determina o mesmo fenótipo, tanto em homozigose como em heterozigose. Nós vimos isso na ervilha de Mendel. O verde era recessivo e o amarelo era dominante. Então o amarelo ele se manifestava em azão-azão ou manifestava em azão-azinho. Tanto faz, dominante quanto heterozigoto, você tinha a manifestação daquela cor, então aquele alelo é dominante. Já o alelo recessivo, ele só consegue se manifestar, se expressar quando está em homozigose, que era o caso das ervilhas verdes, ou seja, azinho-azinho.